Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos em mais um dia de oração e jejum, neste propósito de buscar o socorro de Deus. Hoje é o 13º dia do nosso propósito e eu quero iniciar lendo um texto da palavra de Deus com você, que está no livro de Isaías, capítulo 58. Nós vamos ler e meditar no capítulo 58 do livro de Isaías, que fala sobre o jejum agradável a Deus. Inicialmente, eu quero ler o verso 3, que diz assim: Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Quem é que estava perguntando? Era o povo de Israel. Mas se você ler o verso 1, 2, você vai compreender que Deus levanta o profeta Isaías para repreendê-los, porque eles pecavam o dia todo, eles viviam em iniquidade, mas sem nenhum arrependimento. Eles queriam adorar a Deus, queriam cultuar a Deus, orando e jejuando, como se isso fosse a coisa mais normal, como se Deus estivesse apenas interessado numa forma litúrgica, religiosa, sem olhar para o coração deles. Então, Deus levanta o profeta para condenar o jejum deles e falar para eles o que eles receberiam se fizesse o jejum correto, agradável a Deus. E qual é o jejum correto e agradável a Deus? Pelo menos aqui na palavra de Deus, nós encontramos 6 características do jejum agradável a Deus. Em primeiro lugar, o jejum numa vida altruísta, isto é, sem egoísmo. No verso 3, o profeta fala assim: acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Isto é, eles, no dia que jejuavam, eles eram egoístas, interesseiros, só pensavam neles mesmos, pouco se interessavam com a vida das outras pessoas. No verso 9, Deus diz assim: se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, então eu vou aceitar o jejum de vocês. Será que não é isso que acontece muitas vezes na nossa casa, na nossa família? A acusação do marido com a esposa, do filho para o pai para o filho, ou no trabalho, ou na vida social. Passamos o dia todo criticando, murmurando, xingando alguém, destruindo a imagem de alguém, e depois queremos orar e jejuar. Segundo lugar, vida justa. Deus não aceita o jejum de alguém que não é justo, que vive contrário à sua vontade. O verso 3 diz assim: e oprimem os seus trabalhadores. Verso 6, será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Então Deus disse: antes de vocês orarem e jejuarem, vejam como vocês estão tratando as outras pessoas que estão ao lado de vocês, principalmente aqueles que trabalham para vocês, seus empregados. Terceiro lugar, vida de amor e união. O verso 4 diz assim: eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Então, a Bíblia diz: se você está brigado com teu irmão, deixa primeiro a tua oferta no altar. Vai, te reconcilia com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta ao Senhor. Como pode eu querer amar a Deus que eu não estou vendo e odiar o meu irmão que eu estou vendo? Deus é amor. E o amor de Deus, ele é vertical, meu relacionamento com Deus, mas o amor de Deus é revelado através da minha vida no sentido horizontal, na minha vida para a vida do meu irmão. Então Deus não pode me ouvir se eu tenho pendências emocionais, guardo rancor no meu coração. Quarto lugar, vida genuína. Olha o que o texto diz: você não pode ter uma vida de jejum e oração aceita por Deus se a tua vida é simplesmente uma vida superficial, religiosa. Você está jejuando por tabela, porque eu te convidei, ou porque as outras pessoas estão fazendo. Verso 5 diz assim: seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça,
como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso o que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? A pessoa passa a vida toda pecando, ou a semana toda sem orar, sem buscar a Deus, e no sábado vai jejuar, no domingo vai orar, como se fosse apenas uma tabela religiosa, mas não sente no coração a paixão e o amor por Deus. Quinto lugar, vida misericordiosa. O texto diz no verso 7, será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres, desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Verso 10, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. Querido, antes de orar e jejuar, antes de você pedir, Deus, leva o teu pão aos necessitados, faça isso, reparta. As pessoas que estão à tua volta estão necessitadas. Por exemplo, nesse período de epidemia, a nossa igreja aqui em Marituba está passando um período muito difícil. Irmãos estão passando fome. Por isso nós estamos na campanha da Missão contra a Fome, procurando gêneros alimentícios para dar aos irmãos que estão em grande necessidade. Junte-se a nós. A Bíblia diz que aquele que dá do seu pão ao pobre vai clamar a Deus e vai ser ouvido, mas aquele que não abre mão do seu pão, que não distribui o seu amor, vai clamar e não vai ser ouvido por Deus. Um outro detalhe, sexto lugar, vida que prioriza o Senhor. Qual é o lugar de Deus na sua vida? O texto diz no verso 13, se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. O que é que Deus está chamando? Naquela época, no Antigo Testamento, o sábado era o dia em que o povo era obrigado a adorar a Deus. Hoje, nos nossos dias, Deus não quer apenas o sábado, mas Ele quer todos os dias, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, todos os dias, nós devemos priorizar a Deus na nossa vida. Eu tenho um amigo, o pastor Benjamin, eu creio que você conhece, ele diz que Deus não é o primeiro na minha vida, porque Deus não pode ser comparado a ninguém. Ele não é primeiro, nem segundo, nem terceiro. Deus, ele é único e especial na minha vida e na sua vida. Sabe, querido, quando você jejua, quando você ora de modo agradável a Deus, então Deus, ele promete te dar bênçãos incontáveis. Primeira bênção que Deus promete, visão da solução de Deus nas crises. No verso 8 ele diz, então a luz de vocês romperá com a luz do alvorecer. Que coisa extraordinária. Será escuro para todo mundo, mas você vai ter visão da bênção de Deus na sua vida. Segundo lugar, cura das enfermidades. Olha o verso 8. E a sua cura brotará sem demora. Eu creio que você está lendo comigo Isaías 58. Terceiro lugar, proteção na justiça e presença do Senhor. Verso 8 diz, a justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Quarto lugar, resposta na hora da necessidade. Verso 9, olha a promessa de Deus para você que ora um jejum agradável a Deus. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Deus estará atento às tuas orações e às tuas necessidades. Quinto lugar, direção divina. Olha o verso 11, o Senhor os guiará continuamente. Quantos estão atordoados no meio dessa epidemia? Mas se você jejuar e orar conforme Deus deseja que você esteja fazendo, Deus vai te dirigir e vai te dar direção no meio desta epidemia. Sexto lugar, provisão de Deus. Olha o verso 11. Lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam.
Dê glória a Deus e diga: Deus vai prover e não vai deixar faltar nada na minha vida. Sétimo lugar, restauração espiritual. Olha o verso 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. No meio desta crise, Deus está prometendo que Ele vai restaurar a nossa nação, Ele vai te abençoar, vai restaurar o teu lar. E mais do que isso, Deus está dizendo: eu vou te usar para ser restaurador de brechas, eu vou te usar para ser um gerador de futuras gerações, segundo a minha glória. E último lugar, alegria permanente no Senhor. Veja o verso 14. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu quero orar por você. E a partir de hoje, viva uma vida que agrade a Deus. Ore e jejue de forma agradável ao Senhor e você será mais do que vencedor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor do meu irmão que está junto comigo nesta campanha de oração e jejum. Hoje é o 13º dia, meu Pai. Senhor, tira da nossa vida toda iniquidade. Tira da nossa vida injustiça. Tira da nossa vida tudo que nos torna uma pessoa completamente, uma pessoa iracunda, uma pessoa triste, uma pessoa desobediente à Tua palavra. Nos purifica, Senhor. Nós queremos ser genuínos, não queremos viver uma religiosidade vazia, não queremos viver de aparência, e nós queremos que o Senhor seja o único na nossa vida, o nosso tempo de oração, a nossa vida, a leitura da Tua palavra. Queremos cuidar da nossa família, do nosso lar, e queremos ser misericordiosos com aqueles que estão à nossa volta. Senhor, nos dá a Tua visão, nos dá a Tua provisão, nos guarda debaixo da Tua presença e da Tua justiça. Senhor, nos dá a Tua direção no meio desta crise, nos dá a Tua provisão, Senhor, do alimento, do emprego, e nos dá a Tua alegria permanente, Senhor, porque a Tua alegria é a nossa força. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém, Senhor. Meu querido, Deus te abençoe. Estamos juntos, confiando na vitória de Deus, apesar dos nossos cultos estarem limitados em Marituba e na área metropolitana, mas nos acompanhe pelas mídias sociais e pelos cultos online e vamos adorar o nome do Senhor. Deus te abençoe.